Pessoal, agora nós vamos fazer a correção das atividades de física que eu dei para vocês na aula passada, tá? Muito fácil. Como eu comentei com vocês, eu nas outras aulas, nas outras atividades, eu dei aquecimento do sistema, né? Pedi para vocês calcular a quantidade de energia e tudo que envolve aí massa, calor específico, temperatura, em relação ao aquecimento do sistema. Hoje vocês vão ver que eu vou trabalhar com resfriamento do sistema e não só resfriamento, mudando apenas de uma mudança de estado físico, mas de duas mudanças, tá? Então vocês vão ver aqui que tem resfriamento que nós vamos trabalhar que envolve até 5 etapas. Então vamos lá, o número 1. O número 1, fácil demais. Esse aí é só para vocês analisarem, vocês não tem que calcular nada, é só mesmo para interpretar. Ele falou uma forma de gelo com água uma forma de gelo com água a 25 graus Celsius é colocada no freezer de uma geladeira para formar gelo, né? Então quando ele fala forma de gelo, está dando forminha e eles adicionaram a água. Porque quando você olha e fala gelo, você fala 25 graus, você fala, mas para ser gelo ele tem que estar a temperatura abaixo de zero, né? Mas aí ele está falando que é uma forma de gelo, não do gelo especificamente. Então ele falou que a água estava inicialmente a uma temperatura inicial de 25 graus Celsius, né? E foi colocada no freezer, onde a temperatura ela chega à temperatura final a menos 18 graus Celsius, né? Aí ele perguntou qual a quantidade de calor cedido e absorvido no sistema. Então é só para vocês analisarem, né? Se a quantidade de calor ela foi cedida ou ela foi absorvida pelo sistema. Olha, se ela estava inicialmente a 25 graus Celsius, olha, e depois ela foi para menos 18, isso quer dizer que houve resfriamento do sistema. Tá vendo? Houve resfriamento da água. Se a água resfriou, é porque ela cedeu energia, ou seja, cedeu calor, né? Então ele perguntou a quantidade de calor é cedido ou absorvido no sistema? Então vai ser cedido. Como a quantidade de calor foi cedida, o que é muito importante? A gente vai ver que ela é negativa. Tá vendo? O sinal negativo significa que houve liberação de energia ou de calor para o meio externo. Então quer dizer que o sistema liberou energia, tá? Então vamos para o número 2. Então vamos lá. Esse aqui é facinho, era só mesmo uma interpretação. Número 2, o que ele falou? Adote calor específico da água, 1 caloria por grau Celsius. Vapor de água, calor específico também, 0,5 calorias por grama. Então, na verdade, ele é 0,48 e a gente aproxima para 0,5. Um sistema libera energia térmica por 1000 gramas de água, que diminui a sua temperatura de 120 graus Celsius para 40 graus. Qual a quantidade de energia liberada durante todo o resfriamento do sistema? Então, aí, olha, você está vendo liberação de energia? Sim, porque ele partiu de 120 e vai chegar até 40 graus Celsius. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos representar cada etapa aqui, olha, do resfriamento, né? Por quê? Primeiro, ele falou que a água. Então, a temperatura de ebulição da água vai ser 100 graus Celsius. A temperatura de ebulição, ela vai ser igual à temperatura de condensação, que também 100 graus Celsius. Então, a mesma temperatura que a água passa do estado líquido gasoso, ela vai passar do gasoso para o líquido, tá? Então, vamos montar o nosso esqueminha. Ele falou que inicialmente a água estava a 120 graus Celsius. Tá vendo? Depois, ela vai resfriar e vai chegar até 40 graus. Só que a gente tem que ver quais são as etapas que ela vai passar até chegar a 40 graus. Olha, inicialmente ela está a 120. Aí ele vai resfriando, resfriando. Quando chegar a 100 graus, olha, tá vendo? O que ela vai fazer? Ela vai passar do estado gasoso para o estado líquido. Então ela vai atingir um ponto de condensação.
tá? Onde nós temos aqui a água no estado de vapor e no estado líquido, tá? Depois, olha, ela chegou a essa temperatura 100 graus Celsius, olha. A partir daí, em 100 graus Celsius, ela mudou de estado físico, ela já está totalmente no estado líquido. Aí ela vai chegar até 40 graus Celsius. Tá vendo? Ele pediu para calcular a quantidade de calor liberada até 40. Então nós vamos parar por aqui, tá? Olha, e vamos ver também agora quais foram as características e informações que ele me deu, né? Ele me deu aqui que a massa de água, ela é 1000 gramas de água. Tá vendo? Agora vocês vão analisar cada etapa comigo aqui, olha. Então vamos lá. Primeiro, nós vamos classificar o tipo de calor, tá? Lembrando que o nosso objetivo é calcular a quantidade de calor total quando ela parte de 120 e chega até 40 graus Celsius. Então nós vamos analisar a primeira etapa, olha, ele resfriou, você vai ver que a temperatura ela vai variar de 120 até 100. Se houve variação de temperatura, calor sensível, né? Eu vou chamar de primeira etapa. Depois, durante a mudança de estado físico, a temperatura é constante. Então, calor latente. Depois, ó, de 100 até 40, ela vai resfriar novamente. Então, nós vamos ter a variação da temperatura. Então, calor sensível, onde eu vou chamar de etapa 3. Tá? Olha, agora aqui o que é interessante? O resfriamento do sistema, tá? Aqui, gente, igual aqui você vai falar assim, quais são as informações que eu vou te dar? Calor específico da água no estado de vapor, 0,5, né? Depois, a quantidade do calor latente, vou colocar só F, né? FV, então aqui, olha, vai ser o latente de vaporização igual a 540 calorias por gramas, não é isso? Olha, agora o que é interessante aqui, ó, latente de vaporização. O latente de condensação é o mesmo valor, 540, só que aqui, como está havendo resfriamento do sistema, o sinal dele vai ser negativo. Tudo bem? Eu acho que eu nem te dei esse valor aí, não, né? Esse 540, porque considerando que eu já te dei outras vezes e esse calor, ele vai ser fixo para a água, tá? Então, deixa eu colocar calorias por grama, tá? Ó, calorias por grama. Porque pela unidade de medida você também consegue identificar cada uma das grandezas. Igual aqui, calorias por gramas vezes graus Celsius. Tudo bem? Então, isso aqui que é o importante, olha. A quantidade de energia, igual eu falei para você, que ele vai gastar para passar do vapor para o líquido vai ser igual a do líquido para o vapor. Então, o calor latente de condensação tem que ser o mesmo. Só que, como eu falei, que resfriou, olha, tá? Então, vamos lá. Agora, nós vamos calcular cada uma das etapas, né? Levando em consideração as informações que o problema me deu. Então, vamos lá, olha. Vamos calcular aqui a nossa primeira etapa. Eu vou chamar de Q1, que é o calor sensível, tá? Então, vai ser a massa vezes o calor específico vezes a variação da temperatura do sistema, tá? Olha, então vamos lá. A quantidade de calor é igual a massa, que é 1000, vezes o calor específico do vapor, olha lá, olha, que é 0,5, vezes a variação da temperatura. Então, cuidado, olha, a variação da temperatura sempre vai ser, ó, temperatura final menos a temperatura inicial. Como nós estamos analisando o resfriamento de 120 até 100, que é quando ele muda de estado físico, então nós vamos ter aqui, olha, inicialmente uma temperatura de 120 e a temperatura final, gente, dessa etapa. Ah, não é 40 graus? Não. Para ele chegar a 40 graus, ele vai ter que passar por outras etapas. Então, você está analisando nesse intervalo aqui, olha, da temperatura, tá? Então, nós vamos ver, ó, temperatura final menos inicial. Então, vai ser 100 menos 120, tá? Então, vai ficar aqui, ó, Q é igual a 1000 vezes 0,5
vezes, ó, 100 menos 120 vai dar menos 20. Aqui o segredo, olha, o segredo, como o sistema está resfriando, na própria equação, ele vai te dar que o sinal é negativo, né? Então, a quantidade de calor na primeira etapa, ela vai ser menos 10.000 calorias, tá? Eu já até fiz aqui, olha, já fiz as contas aqui, pra gente não perder tempo, tá bom? Olha, então vamos lá, essa aqui seria a primeira etapa. Então, nessa primeira etapa, são liberadas 10.000 calorias, tudo bem? Então, vamos agora para a segunda etapa. Essa segunda etapa vai ser o calor latente de condensação, tá? Olha, como é o calor latente, a gente vai trabalhar também a equação do calor latente de condensação. Então, Q2 é igual a massa, que é 1000, vezes o latente de condensação, que é menos 540 calorias, né? Vai dar aqui, ó, Q2, que é o calor latente de condensação, é igual a 1000 vezes 540. Então, vai dar 540.000 calorias. O que eu esqueci aqui? Esqueci não, sinal negativo. Tá vendo? São liberadas 540.000 calorias. E nós vamos agora para a terceira etapa, que é o calor sensível. Olha, ele está partindo, como aqui ele está totalmente em estado líquido, ele está partindo numa temperatura de 100 graus Celsius, que é a temperatura inicial, até chegar a 40, que é a temperatura final. Variou a temperatura, equação geral da calorimetria. Olha, então vamos lá. Calor sensível, que eu vou chamar de Q3, é igual a massa, que é 1000, vezes o calor específico da água quando está no estado líquido, que é 1, vezes a variação da temperatura, né? Aqui a temperatura, igual eu falei, ela variou de 100 para 40. Então, a temperatura final é 40 menos 100 igual a 60, né? Então, Q3 é igual a 1000 vezes 1, que é 1000 vezes 60, né? 60 negativo. Então, Q3 é igual a 60.000 calorias. Tudo bem? Ó, 60 vezes negativo, 60 vezes 1000, 60.000. É isso? Olha. Então, nesse caso, olha, nós vamos ter liberado 60.000 calorias, tá? Tudo bem? O problema já acabou? Não, agora a gente vai ter que somar a quantidade total de energia que foi liberada pelo sistema. Não é isso? Olha. Então, vamos lá? Então, vamos lá, olha. A quantidade de calor total vai ser igual a Q1 mais Q2 mais Q3. Então, a quantidade total é igual a Q1 menos 10.000 calorias. Depois, Q2 menos 540.000 calorias. Menos 60.000 calorias. Isso, olha. Então, quanto vai dar isso aí? A quantidade total é igual, ó, 540.000 com 60.000 vai dar 600.000. 600.000 com 10.000 vai dar 610.000 calorias. Tá vendo? Olha, negativo, né? Então, o sinal negativo eu vou ter que colocar aqui, ó, de pincel vermelho, que houve liberação de 610.000 calorias. É isso, olha. Muito fácil o problema. Gente, facinho. Espero, se tiver dúvida, depois vocês me perguntam, tá? Mas vocês perguntam todo mundo, não é só 1, 2, não. Tá bom? Então, vamos lá. Se qualquer dúvida, quantidade de calor aqui, o pessoal dá nada para aqui, olha, igual eu vi alguns exercícios, né? Que me mandaram colocar no meio. Não, olha. A 40 graus Celsius, o calor específico da água é 1. Tá? Ele é meio, ou quando ele for, se estiver no estado de vapor, ou quando ele estiver no estado sólido, a água. Então, vamos para o próximo.
Só vocês estão estudando muito aí? Tomara, né? Eu estou vendo aí os exercícios, tem algumas dúvidas, tem que tirar, né? Então vamos para o próximo. Agora vai ser o exercício de número 3. Muito fácil, né? Esse vocês já fizeram ele várias vezes, exercício desse tipo. Então, o número 3, ele falou, para elevar, ó, ele vai elevar a temperatura de 200 gramas de uma certa substância. Então, 200 gramas, a massa dele vai ser M1. M1 aqui, gente, porque eu tenho mania de falar absoluto, somente, vocês ainda não sabem não, tá? Então, ele falou, a massa 200 gramas de uma certa substância de calor específico igual a 0,6 calorias por grau Celsius. Galera, olha, já te deu por calor específico 0,6. É água? Não, sabe por que não é água? A água, o calor específico dela, quando ela estiver, olha, no estado sólido meio, no estado líquido 1, né? E no estado de gasoso ou vapor, ela é meio. Então, olha, o calor específico dessa substância 0,6, então não é a água, né? Aí ele falou que ele vai elevar de, ó, temperatura inicial 20 graus Celsius para uma temperatura final de 50 graus Celsius. Tudo bem? Será necessário fornecer uma quantidade de energia igual a... Então ele falou que vai fornecer energia. Se vai fornecer energia, ele está absorvendo. Tá vendo? Olha. Então a absorção, até no início foi até legal que ele falou, olha, para elevar a temperatura. Tá vendo? Qual a quantidade de energia que ele vai absorver? Por quê? Ele está passando de 20 para 50, tá? Então vamos lá? Nós vamos usar aqui de novo a equação geral, né, da calorimetria. Massa vezes calor específico vezes a variação da temperatura do sistema. Quantidade de calor igual a 200, o calor específico 0,6 vezes a variação da temperatura do sistema. Eu vou fazer a variação aqui porque a gente já joga na fórmula, fica mais fácil, né? Ó, temperatura final menos temperatura inicial. A variação da temperatura é igual a 50 menos 20. A variação da temperatura é igual a 30 graus Celsius. Tudo bem? Então, vamos lá. Vezes 30 graus Celsius. Então, Q é igual a 200 vezes 0,6 vezes 30. Então, eu já vou colocar aqui o valor direto, tá? Vai dar 3.600 calorias. Tá vendo? Você pode ver que deu positivo. Por que deu positivo? Porque, olha, a temperatura final ela é maior do que a inicial, né? Se subtrai e dá um sinal maior, o maior vai ser positivo. Tudo bem? Facinho também. Então, houve, ó, a absorção de energia. Ah, ó. Muito legal esse exercício, facinho, né? Que você já deve saber fazer até com o olho fechado, né? Vamos para o próximo, que é o de número 4. Então, uma coisa importante que eu falei para você, essa substância não é a água, porque por causa do calor específico, a palavra específica, né, próprio de uma substância, característico de uma substância, tá? Então, vamos agora para o exercício de número 4. Isso aí é coisa aí, ó, que nós temos contato, né? Quem que nunca teve uma temperatura elevada, um estado febril, né? Então, ele falou o seguinte, a temperatura normal do corpo humano é de 36,5 graus Celsius. Aí vocês veem muito com a Cris, não é isso? Considere uma pessoa de 80 quilos de massa e que esteja com febre a uma temperatura de 40 graus Celsius. 40 graus Celsius, o estado febril dele também é elevado, né? Admitindo que o corpo seja feito basicamente de água, qual a quantidade de energia em quilocalorias que o corpo dessa pessoa gastou para levar sua temperatura até este estado febril? Então, gente,
ele vai analisar essa quantidade de calor, né, que ele absorveu utilizando aí a água, pela quantidade de água do nosso corpo, né? Porque ele falou, admitindo que o corpo seja feito basicamente de água, qual a quantidade de energia que o corpo da pessoa vai gastar para ele levar esse estado febril. Tá vendo? Então ele vai analisar esse aumento da temperatura através da água, tá? Então vamos lá, ó, temperatura do corpo, 36,5. Ah, olha, a temperatura no estado febril é de 40 graus Celsius, né? Agora vamos ver aqui o que seriam as informações que nós temos desse corpo humano. Ele falou que a massa dele é 80 quilogramas, tá? Você pode ver que lá embaixo ele te perguntou qual é a quantidade de energia em quilocaloria. Aqui, quilograma, quilocaloria. Geralmente a gente tem que trabalhar com grandeza que sejam proporcionais entre si, tá? Olha, então vamos lá, ele te deu o calor específico da água, igual a 1 caloria por grama grau Celsius, né? Você vai ver, mas por que ele me deu aqui 1? Porque está considerando a água no estado líquido, né, gente? A gente desidrata, se a gente desidratar, a gente vai perder o quê? Água no estado líquido, não é isso? Ó, é praticamente o estado físico da água, 25 graus Celsius, e a 36,5 a água está o quê? No estado líquido, tá? Então vamos lá. Houve aqui variação de temperatura, né? Olha, então vamos lá de novo. Calor sensível, que é massa, vezes calor específico, vezes variação de temperatura. Então a quantidade de calor que vai ser absorvida vai ser a massa do cidadão, vezes o calor específico, que é 1, vezes a variação da temperatura, que vai ser 40, que é a temperatura febril, porque ela elevou, menos a temperatura inicial do corpo, que é 36,5, né? Então vai ficar a quantidade de calor, vai ser 80 vezes. Olha só, se a gente calcular aqui 40 menos 36,5, vai dar quanto? Vai dar 3,5, né? Então vai ficar 80 vezes 1 vezes 36, 3,5, né? Olha, então Q é igual a quantidade de calor, vai ser igual a 280 quilocalorias. Eu já fiz as contas tudo aqui, gente, pra gente não atrasar. Olha, então 80 vezes 3, né? Vai dar 240, metade de 80, vai ser quanto? 40. Então 240 mais 40 vai dar 280. Aqui, porque eu primeiro multipliquei por 3, depois eu vi a metade dele, que é meio. Tá? Então, ó, facinho também. Então, a quantidade de energia dissolvida vai ser 280 quilocalorias. Aí, se tivesse me dado aqui em grama, aí eu teria que trabalhar com calorias, tá? O próximo. O próximo vai dar um pouquinho mais de trabalho. Mas é facinho também. Eu dei para vocês aí os exercícios, assim, todos eles por etapas. Agora a gente vai juntar todos que nós vimos até agora. O primeiro exercício que eu dei para vocês, usando aí, olha, é praticamente sólido, líquido e gasoso, tá? Então vamos lá. Número 5. Tem-se 20 gramas de gelo. Então, olha, a massa do sistema, 20 gramas. Ele falou que é de gelo, né? A menos 20 graus Celsius, né? Então, olha, você falou de gelo, a temperatura teria que ser abaixo de zero. Então, ele especificou que a temperatura é de menos 20 graus. Qual a quantidade de calor que se deve fornecer ao gelo para que ele se transforme em vapor de água a 110 graus Celsius? Gente, então olha só, agora nós vamos partir do sistema onde a temperatura inicial é menos 20 graus Celsius, tá? E ele quer que a gente chegue até 110 graus Celsius. Então olha todas as etapas que nós vamos passar até a gente chegar até 110, ó, de menos 20 até 110. Então vamos lá comigo, ele está em forma de gelo a menos 20. Aí ele
vai aquecer e vai entrar em fusão. Ele vai atingir o ponto de fusão, onde nós vamos passar do estado sólido para o estado líquido. Então, como é água, qual é a temperatura quando ele muda de estado físico? 0 graus Celsius, né? 0 graus Celsius. Vou colocar aqui embaixo, melhor. E aí a gente analisa tudo aqui, ó. Tá? Depois, pronto, ele vai aquecer novamente. Nossa, ele vai, hoje eu tô danado, ó. Ele vai aquecer o sistema novamente e vai chegar a estado de vapor, ó. Iniciar o vapor, ó. Então ele vai atingir o ponto de ebulição. Do ponto de fusão até o ponto de ebulição, ele vai se encontrar no estado líquido. Quando ele chegar a 100 graus Celsius, ó, ele vai passar do estado líquido para o estado de vapor, tá? A partir de 100 graus, olha, tá vendo? Quando ele estiver totalmente no estado gasoso, né? Porque a diferença de vapor, igual a gente fala, tem vapor enquanto houver mudança do líquido, né? E quando tiver mudança de estado físico, tem vapor. Aí a gente fala líquido e vapor. A partir do momento que não houver mais mudança, nós vamos dizer que o sistema está no estado gasoso, tá? Olha, então tem essa certa diferença. Vapor vem de vaporização, de transformação. Tanto é que eu falo, olha, os estados físicos da matéria são sólido, líquido e vapor. Não falo gasoso, tá? Porque o gasoso já é o estado propriamente dito. Então ele vai até 110 graus Celsius. Então, olha as etapas que nós vamos passar. Desde quando nós partimos de menos 20 até 100, 110 graus. Então, qual vai ser a quantidade de energia que vai ser absorvida desde quando ele parte de menos 20 e chega até 110? Como sempre, né? Agora vocês podem ver que é o primeiro que eu dei para vocês, ó, onde eu vou mudar de estado físico a água 2 vezes, tá? Nós vamos passar pelo ponto de fusão e pelo ponto de ebulição. Então, vamos lá, da mesma forma que vocês já fizeram. Primeira etapa, houve variação da temperatura do sistema, calor sensível, né? Depois, no ponto de fusão, a mudança de estado, calor latente, né? Lembrando que o calor latente, a temperatura ela é constante, constante. Pronto, olha que chique agora, olha, tá totalmente no estado líquido, ela vai aquecer, ó, e chegar até 100. Então, nós vamos praticamente para a terceira etapa, que é o calor sensível. Tá? Então, olha que legal. Inicialmente, a temperatura do líquido vai ser 0 grau. Tá vendo? Olha, quando ele chegar, olha, a 100 graus, ele inicia a mudança de estado físico. Então, nesse intervalo aqui, 3, a temperatura inicial do líquido vai ser 0 e a final vai ser 100. Tá? Depois, nós vamos chegar lá na etapa 4, que vai ser o calor latente, aquele que ocorre mudança de temperatura constante. Aqui também a temperatura vai ser constante, tá? A partir de 100 graus, nós já vamos ter totalmente um estado gasoso, né? Então, a temperatura inicial vai ser 100 e a temperatura final vai ser 110, que vai ser, na verdade, a nossa quinta etapa, que vai ser o calor sensível. Tá? Ó, tudo bem? Ó. Então, agora é só a gente calcular cada um deles e depois somar, coisa que vocês já estão gostando de saber, né? Então, vamos lá. Primeira etapa, vou chamar de Q1. Então, vão comigo. Massa vezes calor específico vezes variação de temperatura. Variou a temperatura, calor sensível. Então, ó, Q1 é igual a massa, que é 200, vezes o calor específico, né? Aqui no caso do gelo, que é meio, vezes a variação da temperatura, né? Então, olha, ela parte de 20 graus negativo e chega a temperatura de 0 grau. Então, vai ser a temperatura final menos a temperatura inicial. Então, final 0 menos 20, né? Que vai ser igual a 20. Então, Q1, quantidade de calor, vai ser igual a, já estou com as contas tudo pronto, tá? Ó, então, 200 vezes meio vezes 20, que vai ser igual a 200 calorias.
massa vezes o latente de solidificação ou de fusão, tá? Então, por que eu coloquei aqui? Tanto o latente de solidificação quanto de fusão vai ser o mesmo. A diferença é o seguinte, como aqui estou aquecendo, vai ser a fusão e vai ser positivo. Se eu estivesse resfriando, seria solidificação e ele seria negativo, tá? Então, vamos lá. Q2 é igual a massa, que é 200, vezes o latente de fusão. Quanto é o latente de fusão da água? 80, né? Então, Q2 é igual a 2 vezes 8, 16, e 3, 16 mil calorias. Isso, ó, vai ser a quantidade de energia absorvida na terceira etapa. Não é isso, ó? Vamos lá. Desculpa, gente, aqui, olha, era 20, ó. 20 vezes 80, estou precisando de concentrar, né? Ó. 20 vezes 80, 2 vezes 8, 16, 1.600 calorias. Só para ver se vocês estão atentos, tá, gente? Nem eu que não estou, não. Então, vamos lá. O que é 3? Então, olha, eu acho que o outro foi 200, aí você vai raciocinando só porque já foi antes, né? Então, o que é 3? Vai ser a massa vezes o calor específico vezes a variação da temperatura. Então, o que é 3 é igual massa, olha, fica esperta, 20 vezes 1, que é o calor específico da água. Não é isso? Olha, nesse intervalo aqui, presta atenção, entre o ponto de fusão e o ponto de ebulição. Tá? É que eu falei para vocês aqui, ó, a temperatura inicial é 0, a temperatura final vai ser 100. Então, 100 menos 0, então Q3 é igual a 220 vezes 100, né? Então, Q3 é igual a 2.000 calorias. Tudo bem? Olha. Agora, olha só, nós vamos para a próxima etapa, né? Que é a etapa de número 4. Deixa eu separar aqui para vocês, para ficar mais fácil da gente entender, né? A etapa 4, onde nós vamos analisar a quantidade de calor, né? Quando ele estiver mudando de estado físico, já no ponto de ebulição. Então, a massa vezes o latente de vaporização, tá? Então, Q4 é igual a massa, agora não vou esquecer não, 20, tá? Vezes o latente de vaporização, que é 540. É isso, ó. Então, Q4 é igual a 20 vezes 540. Quanto vai dar isso aí? 10.800 calorias. Tá? Olha, tudo bem? Facinho também. Ó. Aqui, 54 vezes 2 vai dar 108, né? 108 com os 2 é 10.800 calorias. É isso? E vamos para a próxima etapa, que é a etapa de número 5. Tá vendo? Olha, a etapa de número 5 é quando ele vai variar a temperatura de 100 até 110, né? Olha, então vamos lá. Por variação de temperatura, calor sensível, massa vezes calor específico vezes a variação da temperatura, né? Então, Q5 é igual a 20 vezes o calor específico de vaporização, que é 0,5, vezes a variação da temperatura, ó, inicial, final. Então, se inicial é 100, final é 110, como nós vamos colocar a variação, né? Aqui ela vai dar 10, mas eu vou colocar aqui para vocês. Final, 110 menos 100. Né? Então, Q5 é igual a 20 vezes 0,5, né? Vezes 110. 110 menos 100 vai dar 10. Q5 é igual a 100 calorias. Tá, gente? Ó, 100 calorias. Pronto. Agora, o que ele te pediu? Para você calcular o calor total, que vai ser 200 mais 1.600 mais 2.000 mais 10.800 mais 100 calorias. Então, quanto vai dar o nosso calor total? Olha, calor total é
soma, igual eu falei, de Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, que é igual a 14.700 calorias. Ah, gente, olha. Pronto, ó, essa vai ser a quantidade de energia que vai ser absorvida desde quando ele parte de menos 20 e chega até 110 graus Celsius. Qualquer coisa, se tiverem dúvida, é só vocês me perguntar, tá bom? Então, até a próxima aula.